Não dá menos que... Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira e no Sem Censura de hoje nós vamos falar de meio ambiente, de teatro, de música e de literatura. Bom, os nossos convidados são Leandro Torres. O Leandro é engenheiro civil, professor da Escola Politécnica da UFRJ. Ele olha só, ele coordena projetos de combate aos desastres naturais. Ele é especialista em gestão de emergências e desastres. Todos nós um pouco somos, mas no Rio você de Janeiro, sim. Tem uma especialização diferente. Nós estamos com Renata Gaspar, que é atriz, e ela vem nos falar do seu trabalho como atriz numa nova série de televisão, do fim da temporada, de uma outra, e de uma peça que está em cartaz aqui no Rio, o Antes que a Definitiva Noite se espalhe em Latinoamérica. Isso. Prazer em tê-la aqui, Renata. Obrigada. Estamos com o Luiz Barcelos. O Luiz Barcelos é bandolinista, vem aqui de vez em quando. Ele é compositor, está lançando o seu segundo CD. O primeiro foi Após as Cinzas. Depois das cinzas. Que é das cinzas do carnaval, né? Exatamente. E esse segundo CD chama-se Sentido. E ele veio junto com o Glauber, violão de 7 cordas. Estamos com Juliana Lessa, que é engenheira, mas ela não vai fazer par com o Leandro para falar de desastre. Ela é escritora também. E você foi diagnosticada com diabetes 1 em 2009, é isso eu faço mesmo? 10 anos de diagnóstico agora em março desse ano. Já adulta, contrariando aí as estatísticas. Desse jeito assim. Isso é bom pra gente mostrar que o diabetes não tem cara, né? A cara Muito de quem bom. vive bem. Muito bom. A Juliana está lançando a Rima da Insulina, que vai mostrar às crianças como lidar com a diabetes. É um prazer enorme tê-la aqui, acho esse assunto muito importante. Muito obrigada. E Bruno Barros vai explicar tudo para vocês, né, Bruno? Ei, Vera Barroso, boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde. Boa tarde para você que está em casa, chegou a hora de participar do Sem Censura. Vamos começar essa semana com o pé direito, manda aí mensagem nas redes sociais. A gente está no Twitter, @scensura, a gente está no Instagram, @semcensuratv, tem Facebook também, Sem Censura TV. E se você não tem rede social, mas tem o WhatsApp aí no seu celular, salva aí o número. Vou falar, é 021 99903 5329. 021 99903 5329. Sua mensagem vai cair aqui e eu vou passar para os nossos convidados, prometo. Maravilha. Olha só, Luiz, eu hoje estava ouvindo seu CD, minha filha passou e disse assim, você está ouvindo fado? Eu digo, não, é o Luiz, é bandolinista, que falando sem censura hoje, mas tem de tudo aqui. Tem fado, tem tuado, tem choro, tem samba. Tem samba, tem bolero. Não é o bandolim que fez isso com você, é mais o choro, né? Acho que isso aqui é bacana, né? A música vai levando a gente por caminhos diversos. Acho que a gente vai encontrando cada vez uma forma de expressar o que a gente sente, né? E às vezes isso aí precisa de outras estéticas, né? De outros E sei lá, a música brasileira cabe nessas coisas, Cabe, né? com certeza. E aí, agora você vai começar já o programa mostrando alguma coisa. Exatamente, o bolero que dá nome ao disco. Sentido. Olha só. Vamos lá. Muito bom. Você está com Glauber. Oi, Glauber. Tudo bom? Violão de 7 cordas. Parece até que eu sei alguma coisa sobre isso. Vamos lá.
Mãe. É lindo, 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 lindo. São todas composições suas, não são, Luiz? São 8 composições minhas e uma do Ginga também. Ah, senta Vamos aqui. lá. E são pequenas. Elas são curtas. Na verdade, acho que esse... Porque para instrumental, a gente está habituado a ver uma coisa maiorzinha. Você podia ter demorado mais. Aqui a gente fica afim de demorar mais. Se puder, a gente fica aí tocando, né? Na verdade, essas músicas, o interessante, eu acho, é o seguinte. Geralmente, na música instrumental, a gente está acostumado um pouco com aquele conceito, né? Do tema e muita improvisação, né? E melodias mesmo com muitas notas, principalmente por causa do choro. O bandolim tem um pouco essa tradição. E eu acho que o diferencial, uma coisa que eu busquei um pouco nesse disco, é a melodia com cara de canção, né? As músicas são totalmente cantáveis, assim, né? Então, acho que esse é o norte que eu segui um pouco para compor esse repertório. E tem uma que eu gosto muito, que qual é? Colo de Mãe? Colo de Mãe. Isso, a toada. E que é cantada, inclusive. Ela tem um vocalize, né? Feito pela é. Luísa Lacerda. Um grande abraço para ela, querida. Grande cantora. Né? Então, acho que é isso que eu busquei um pouco. Inclusive, o disco tem uma capa com olhos fechados, né? Eu acho que foi esse um pouco o mote, assim... São os seus olhos. Que eu busquei. São. É o meu olhar. É muito bonito. Fechado. A capa ficou muito bonita. É lindo. Da Tereza Maita, essa arte, linda. lá de São Paulo. E aí né? tem tudo, né, que você mostrou. Tem um bolero, mas aí tem o fado que eu falei que eu estava brincando, que é que você toca com o Marcelo, com Exatamente. o Porque o bandolim, né, engraçado, eu tive aqui com a Roberta Sá uma vez, Isso? né? Eu percebi que o fado um pouco que começou a me perseguir, assim, né? Vários artistas com quem eu trabalho começaram a desenvolver alguma coisa relacionada com fado. Eu gravei uma demo da Fernanda Abreu uma vez tocando músicas brasileiras como fado. A Roberta acompanha, no disco tem uma música que ela toca como um samba-canção, né? Que a gente toca como fado, né? Então isso começou a... E tem tudo a ver com a história do bandolim, né? A guitarra portuguesa, com essa tradição. Então é uma das faixas do disco. O bandolim veio... Boa pergunta. Eu entendo. De onde ele veio, assim, que é de Portugal? Não. Na verdade, é uma tradição até da Itália, né? Tá. Mas esse bandolim, como a gente conhece hoje no Brasil, ele é uma construção que já é influenciado pela guitarra portuguesa. Então, o Jacó do bandolim foi até um papel dele, além da parte musical, né? Foi ter desenvolvido o toque do bandolim nesse instrumento que se tornou o padrão do bandolim brasileiro. Mas quer dizer, então é um instrumento europeu já bem antigo. Exatamente, E que o choro adaptou. Você é gaúcho. Sou gaúcho. E aí você veio para o Rio muito garoto, por causa da música? Por causa da música, né? Por causa do choro, assim. Acho que essa música é daqui, né? É muito tradicional e eu, diferente de outros amigos gaúchos, não vivi a experiência da música tradicional gaúcha. Né? Então, não... Mas é engraçado lindo, você falar mas isso, porque você toca com Yamandu. Mas eu não me atrevo a tocar essas músicas. Ele fala, Luiz é um falso gaúcho. Mas enfim, não é uma coisa da minha escola, né? Musical. Sempre, com o meu professor Luiz Machado, meus pais sempre ouviram samba, né? Em casa. Então, foi isso sempre que me chamou para a música. Esse disco, inclusive, ele já, como sendo o segundo disco, ele já muda um pouco essa trajetória. Né? O primeiro disco é um disco de choro, gravado com regional. E nesse segundo, é um disco que procura, né? Já são só composições tuas. Gêneros, né? E é isso que eu estava falando. Quando você fala que é o choro, porque o choro te permitiu ir para o samba, para o bolero, para o fado. Com segurança, né? Com fundamento que a gente procura ter, né? Mas acho que a vida vai levando a gente por esses outros caminhos, né? E o choro está aí, presente de alguma forma. Agora, você toca solo. Vai ter show de lançamento? Já teve? Então, a gente teve o primeiro lançamento em dezembro, na Casa do Choro. Vamos fazer agora 2 datas essa semana, né? Uma dia 17, no Sarau do Serginho, espaço muito especial lá em Santa Teresa. E no dia 19, na Vizinha 123, lá em Botafogo. Né? Dia 17 já está esgotado. Né? Mas quem quiser ter informações, de repente uma fila de espera, né? Pode entrar na minha página, que é no Facebook, é Luiz Barcelos Bandolim 10. Ou no Instagram, Luiz Barcelos 10, lá tem todas as informações, contato, etc e tal. Porque esse CD está em tudo quanto é streaming, é fácil de você... Já está fácil de ouvir. De ouvir, né? Exatamente. Outra coisa, você faz muito trabalho com outras pessoas. Aí você tem um duo com voz, com a Nina Virte. Com a Nina, isso. Você tem um quarteto que aí tem... De bandolim. Isso. Quer dizer, você não para quieto. Exatamente. A gente, enquanto não está acompanhando, né?
A gente é músico acompanhador de vários artistas, faz gravação e tal, e vai nas brechas, né? Vai fazendo esses poucos projetos, mas são vários, né? Então, até chegar nesse disco já tiveram várias parcerias, né? Para ser virtuoso assim que nem você, tem que estudar o quê? 8 horas por dia? Olha, eu vou te falar... Você não tem tempo com tanto? Primeiro, porque eu sempre falo, inclusive, para os alunos, né, que eu tenho... Você dá aula também? Também. Seria muito bom, né, a gente poder estudar 8 horas por dia e fazer tudo que tem que fazer ainda, né? Mas não dá. Então, eu acho que o proveito é a continuidade, né? Todo dia ter um contato. Acho que o segredo, na verdade, é esse. Só para terminar, você tem uma música com Délcio Carvalho? 3. Com Hermínio Belo de Carvalho. Como pode assim, tão jovenzinho? Porque eu comecei logo que cheguei no Rio acompanhar o Délcio, né, querido Délcio. E o Hermínio por conta da escola portátil, tive muito contato, amizade com ele. E aí a gente compôs algumas coisas juntos, né? Alguns projetos que ele produziu, que eu fiz direção musical, e como os que rolaram no CCBB e tal. Então foi por conta disso. Grande beijo pro querido Hermínio. Parabéns, senhor. Muito bem. Valeu, Luiz. Obrigado, Vera. Vamos fazer um intervalo, a gente volta rapidinho. Então, Bruno Barros, estamos de volta ao vivo. Olha aí, estamos ao vivo, Vera, para o Brasil e para as Filipinas também. Acabei de receber uma mensagem aqui legal pra caramba, né? Incrível. Do Marcelo Tonazzi, ele diz que são quase 4 horas da manhã, ele está lá nas Filipinas assistindo ao Sem Censura, deve ser pela internet, ou não sei, pela TV. Conta aí que eu quero saber, Marcelo. Tem Vai gente dormir, Marcelo. Marcelo é meu cunhado. Olha aí, Um beijo pra vocês aí, eu tô com saudade. Ele mora nas Filipinas? Eles se mudaram pra lá ano passado, Que com a legal, família. ele Ele foi é mulher trabalhar e nas filhos, ele foi a Filipinas? trabalho. Qual é a profissão dele? O Marcelo, ele trabalha com recursos humanos, então ele foi pra lá ano passado e aí foi a família toda, os 2 filhos, ele e a esposa. Que bacana. Olha aí, Marcelo, tá Ai, prestigiando. Marcelo, Obrigada, fica aí. Já ela fala, já. Tem gente que... 4 horas da manhã, né? Tem que prestigiar, tem que agradecer. Quais são os instrumentos que você toca, Luiz? Além do bandolim. Assim, eu toco violão, cavaquinho e bandolim, né? Mas o principal é bandolim. Você começou com violão. Isso, com violão, cavaquinho. O último foi bandolim. É o mais difícil de todos? Não, é um instrumento mais, assim, dentro do choro onde eu comecei, em que a gente se dedica mais ao solo, né? Um repertório que é mais abrangente, às vezes, que o cavaquinho, quando a gente está começando, porque a extensão do instrumento é maior, né? Então é um pouco por isso. Como solista, né, a maneira da gente se expressar acaba sendo mais rico, né? Mais rico, assim, enfim, que ninguém me julgue por isso, né? Nem o cavaquinista, mas enfim, é um pouco por isso, sim. Agora é verdade que quem é do choro é chamado de chorão? Pode falar isso, chorão? isso mesmo, pode falar. Adoro esse nome. É isso, Vera. Muito bom. Então, Leandro, você, na verdade, você veio nos falar de 2 plataformas desenvolvidas pelo laboratório da UFRJ, não é? Isso. E eu acho que, você sabe, quando eu li a respeito, me deu a sensação que tudo que a gente viveu desde o começo da internet até hoje, vocês deram um sentido, o sentido mais verdadeiro e mais bonito. Que bom. Não é? Que bom. Então explica por que eu estou dizendo isso. Obrigado. Na verdade, desde 2011, a gente teve assim, uma mudança muito grande no cenário de gestão de riscos do Brasil. Então, 2011, por quê? Foi o marco daquele desastre, mega desastre da região serrana. Foram 978 mortos, 300 e poucos desaparecidos. Quem presenciou o desastre sabe que foi muito mais do que isso. Só que subiram famílias inteiras, então não havia quem reclamasse os mortos. Então, a partir desse momento, foram criados órgãos. No governo federal, por exemplo, foi criado o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Também foi fortalecido um outro órgão de gestão de riscos de desastres, que é o SENAD. E, a partir daí, órgãos estaduais foram formados e consolidados e começaram a melhorar a estrutura de gestão de riscos de desastre no Brasil. Atualmente, o Estado do Rio de Janeiro ele conta também com um Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres. Então, esses centros, eles possuem equipes multidisciplinares e essas equipes, elas têm a função de tentar entender quando vai acontecer um desastre numa certa região. Aí eles elaboram um relatório de alerta e enviam para esse município. Então, as defesas civis desses municípios, elas têm condições de tomar aquelas medidas de preparação de última hora, vamos dizer assim, tá? Mas os projetos, eu trabalhei uma época no Executivo Federal,
especificamente numa instituição de monitoramento e alerta. Isso foi em 2011 a 2013. Eu tive a oportunidade de conhecer diversos municípios brasileiros. Hoje a gente tem 5.570 municípios no Brasil, que é uma diversidade muito grande. Esses municípios eles têm capacidades muito diferentes de enfrentar os problemas. Então, eu percebi que tinha muita gente fazendo coisas, só que essas coisas não estavam integradas. Então, foi quando veio a ideia do projeto Plataforma do Conhecimento em Desastres. Esse é um projeto. E em 2009, quando eu era empresário ainda, eu era empresário da construção civil, e depois eu fui me apaixonando por esse tema de desastres e acabei no meio acadêmico, né? Mas nessa época eu comecei a estudar o processo de reconstrução após desastres. Então, em 2009, eu submeti um projeto na época de inovação tecnológica pela minha empresa, a FAPERJ, foi contemplado, e começamos a desenvolver o projeto Solução Habitacional Simples, que basicamente trata de um sistema de recuperação, de reconstrução de casas em situações críticas. Entretanto, esse projeto foi concluído a primeira fase dele em 2012, só que a linguagem ficou muito técnica, muito pesada. Então, chegamos à conclusão que precisava ser feita uma releitura, traduzindo uma linguagem mais acessível para as pessoas. Então, nós retomamos no UFRJ em 2017 e 2018, agora, esse projeto numa segunda fase. Esse projeto contou com uma equipe de mais de 100 pessoas nessa segunda fase, 18 professores, 2 técnicos e o resto estudantes, né? Então, foi muito gratificante trabalhar com essas pessoas. Então, vamos lá. Fala das plataformas e dá o endereço, porque a gente tem que ver isso. Então, vamos lá. O projeto Plataforma do Conhecimento, o que ele consiste? Ele é um sistema, é um site onde quem trabalha ou estuda ou se interessa pelo tema de desastres, desastres naturais, desastres tecnológicos, como o de Mariana, por exemplo, sim, ele pode acessar essa plataforma e ele vai ter certas áreas, menus temáticos. O primeiro menu é o menu de participantes. Esse menu de participantes é justamente para a pessoa cadastrar o seu perfil. Então, uma pessoa física, uma instituição ou um grupo de uma comunidade, ele pode cadastrar o seu perfil para todos saberem que aquela pessoa existe. Exato. Do Morro do Bumba em Niterói. Está vendo o que está acontecendo ali na comunidade. Exatamente. Então, a comunidade pode ir lá cadastrar seu perfil, ou alguém isoladamente da comunidade também pode cadastrar seu perfil. Os resultados são colocados para o público na forma de um mapa. Então, é um mapa de participantes. Então, todos eles viram ícones no mapa. Quem quiser, clica ou filtra pelo estado e vai conseguir achá-lo. O outro menu é o menu ações. Então, quem faz projetos, quem dá um curso, quem faz uma ação de capacitação com a população, a defesa civil, ele pode cadastrar as ações que eles estão fazendo. E aí essas ações ficam disponibilizadas para o público em geral e constituem uma agenda coletiva. Ok, me responde só, é o Brasil inteiro ou é só Rio de Janeiro? Não, é Brasil inteiro, a gente já pensou essa plataforma mesmo para o Brasil inteiro. Caramba, é gigante. E temos a intenção de expandir para os países de língua portuguesa. Tá? E o terceiro menu é o menu de recursos, porque um dos grandes problemas nessas situações críticas é a escassez de recursos. Então, vamos supor que aconteceu um determinado desastre e uma defesa civil precisa de itens de primeira necessidade. Então, o canal hoje que ele tem para pedir isso para a população é a mídia. Agora, ele vai ter também a plataforma. Tá? Então, ele pode cadastrar lá esse item que ele está precisando e quem tiver também pode cadastrar lá o item que está oferecendo. É uma espécie de classificados de recursos dos desastres. Nessa plataforma, você tem alertas? Não. É importante, muito importante isso. Você tem os órgãos que trabalham já com monitoramento e alerta. A operação de monitoramento e alerta, ela é complexa. Alerta fica com os alertas. Alerta fica com os alertas, tá? O Estado do Rio de Janeiro tem órgão de monitoramento e alerta, o município do Rio de Janeiro também, a GeoRio também, e o governo federal também tem. Tá. A gente tem, então, 3 instâncias, 3 entes federativos já cuidando dessa missão. Tá? É uma missão muito, tecnicamente, muito multidisciplinar. Tá? A plataforma é um lugar de encontro entre pessoas, ações e recursos que elas querem compartilhar ou precisem trocar. Então, a ideia é conectar, de alguma forma,
quem trabalha, estuda com esse tema de desastres. Então, esse é o projeto Plataforma do Conhecimento em Desastres, PECOM Desastres, que eu desenvolvo junto com Marcos Barreto e Alessandra Conde, os dois colegas desse projeto. Olha só, eu estou sabendo que agora, no final de semana que vem, vai cair uma chuva horrorosa que vai ultrapassar todas as previsões, não sei o quê, por informações da mídia. Isso. Qual é o meu... E moro numa região de risco, eu moro em Teresópolis. Isso. O que eu faço? Qual é o meu interesse de acessar na tua plataforma? O que eu vou ver? A plataforma, ela não vai cuidar dos alertas. Tá. Então, a melhor situação nesse caso é entrar em contato com a Defesa Civil do município de Teresópolis, que é o primeiro canal que vai receber o alerta. Tudo bem. Tá? Então, e agora, em relação à tua plataforma, o que me interessa? É o compartilhamento, para que o conhecimento ele circule melhor entre os atores. Beleza. Tá? E que as pessoas saibam quem trabalha com o tema, quem não trabalha, evite a duplicação de esforços. Na medida em que eu sei as ações que no Brasil todos estão acontecendo, eu posso criar sinergias. Tá? Então, esse é o projeto Plataforma. Muito bom. E o projeto SHS, que é o Solução Habitacional Simples, ele é um sistema, uma metodologia, ele não é um sistema informatizado, é uma metodologia para reconstrução em situações críticas. O que são situações críticas? São situações que envolvem recursos escassos. Então, pós-desastre, recuperação pós-desastre, pós-conflito, pós-guerra, por exemplo, situação como a de Roraima, que está acontecendo, migração, né, em massa de pessoas. Então, o que consiste o projeto SHS? Nós temos projetos de casas, 4 modelos de casas de baixo custo, escolas, postos de saúde. A ideia é reconstruir bairros inteiros, se necessário. Tá? Nós trabalhamos com a tecnologia de baixo custo. No momento, nós trabalhamos com a tecnologia de solo-cimento. Então, nós desenvolvemos um material que ensina a fabricar o tijolo, a testar o solo, a ver até que ponto dá ou não dá para construir aquele tijolo, aquela casa com aquele material. Tá? E nós temos um material de administração da obra em sistema de mutirão, porque o X disso tudo é o sistema de mutirão. É ele que vai permitir, em conjunto com a tecnologia de baixo custo, uma economia significativa. Nós estimamos na feitura e na gestão. Das residências. Então, a nossa estimativa é que, juntando uma tecnologia de construção de baixo custo com a administração em sistema de mutirão, que é onde as pessoas interessadas trabalham para fazer a própria casa e não contratam uma construtora para fazer, a nossa estimativa é entre 40% e 50% de economia no custo de construção. Mas isso não é mais uma plataforma? Não, existe um site, que é o site do projeto SHS, que é o www.shs.poli.frj.br. Nesse site, você vai acessar esse material. Na medida que vai ficando pronto, a gente vai colocando lá os desenhos, videoaulas. Nós transformamos tudo isso em videoaulas. Entendi. Tá? E em slides também. Então, você pode baixar esse material lá da plataforma, desse site do projeto. E nós temos o canal do YouTube, que tem mais de 30 vídeos hoje, ensinando a fazer a casa, administrar um mutirão, e, enfim, como funciona uma situação de emergência. E o nome do projeto no canal do YouTube é Projeto SHS. Se digitar Projeto SHS no YouTube, aparece lá no nosso canal. E vocês já fizeram as provas desse projeto SHS? Esse projeto SHS, no momento, é uma proposta acadêmica. Tá. Não é novidade essa tecnologia de construção, já existe, já é consolidada. Essa questão da administração de mutirão, nós estudamos muitos empreendimentos que foram feitos, né, nesse sistema, e criamos a nossa própria proposta, com planilhas de controle de obra, controle de estoque. Mas ainda não até testaram. quem faz obra e querem também... Mas foram testados os itens do projeto de forma separada em diferentes contextos. Mas o projeto acabou de ficar pronto agora, esse material todo, mas existe um material de base factual, né, que deu origem a todos eles, né? E a partir daí temos alguns interessados solicitando, né? Fizemos um curso para uma turma em outubro do ano passado, onde foram capacitados 20 haitianos que moram no Brasil e têm interesse em participar da reconstrução do Haiti. Pessoas também, membros da ONG Teto, membros da ONG Engenheiros Sem Fronteiras, um estudante sírio, que nós temos lá na Engenharia Civil também, e uma estudante da UFSC. Tá? Então, e também a representante da Prefeitura de São Lourenço e... Jaboatão no Guararapes, não? Não, Jaboatão não. Agora,
Whatever. Niterói, desculpe, Niterói. Niterói? Niterói e São Lourenço. Maravilha. Tá? E o livro, ele é... Esse livro é um livro que eu escrevi com outros 2 colegas, o professor Marcelo e a professora Aline. Ele é um livro que foi escrito com muito cuidado e que trata essa questão dos desastres. Nesse caso, ele trata dos desastres hidrológicos, que são os provocados pela água. Mas ele trata desde a fase pré-desastre, ou seja, da prevenção. O que você tem que fazer para prevenir o desastre de acontecer, né? Em seguida, ele vai para a fase de mitigação. O que é a fase de mitigação? Quando você já tem o risco instalado. Então, se você pode evitar, ótimo, mas tem situações que você não consegue evitar. Então, já que o risco já está lá, o que eu posso fazer para enfraquecê-lo, mitigá-lo? Tá? Também percorre ações na fase de preparação para desastres. O que é essa fase de preparação? É a estruturação dos órgãos, dos recursos, capacitação da comunidade, das defesas civis. Essa é a fase de preparação. Também entra na fase de resposta aos desastres. O que é a fase de resposta? É a ação de defesa civil propriamente dita. Então, você tem ações de combate aos sinistros, busca e salvamento, aquelas operações que a gente vê pela TV quando acontece um desastre. Tá? E, por fim, a fase de recuperação, ele também entra. A recuperação é justamente, após o desastre, como recuperar o sistema afetado para melhor, aumentando a resiliência dele em relação ao que ele era antes, para que ele se torne menos vulnerável para futuros desastres. É o máximo, é o máximo. Então, esse livro foi feito... o nome é terrível, né? Porque é emergências e desastres. É isso. Mas a ideia é muito bacana você ter algum tipo de controle... De administração. E de administração de um de desastre... gestão do risco. Que pode chegar. Exatamente. Quer dizer, não é aquela coisa que caiu e pronto, a gente vai morrer e acabou. E foi pego de surpresa, exatamente. Você já enfrentou muitos desastres na sua carreira? Alguns, já tive a oportunidade de acompanhar alguns pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta, trabalhando à distância, né, acompanhando. Mas eu participei como voluntário do desastre, da resposta ao desastre de 2011. Então, eu acompanhei em loco, na época eu estava fazendo a minha tese de doutorado. Na época eu estava fazendo minha tese de doutorado. Então, aproveitei para entender como é que funcionava aquela dinâmica da administração de desastres na prática. Você se viu no meio do desastre? Eu não fui afetado pelo desastre. Né? Eu fui colaborador do comandante do desastre. Por sinal, um trabalho brilhante que o coronel Marcelo Bodar fez no município de São José do Vale do Rio Preto. Tá? E de lá também eu fiz uma pesquisa com os desabrigados da região serrana, porque a ideia do SHS, do trabalho em mutirão, as pessoas precisam querer. Então, eu precisava saber se as pessoas topavam construir por elas mesmas suas próprias casas. Então, eu fiz uma pesquisa com essas pessoas afetadas e houve um índice de aceitação de 90% das pessoas em relação à participação do mutirão. Eles queriam participar urgentemente, que quem está numa situação daquela, ele quer uma solução. Imediata, ele não quer esperar, voltar para casa. Ele quer voltar para casa. Quer ter uma casa. Exatamente. Você tem mão de obra disponível em abundância. E você tem aquelas pessoas lá que no momento perderam o emprego, estão sem moradia. É uma solução quando ele não vê outra, né? Então, a ideia do sistema SHS é endereçar essa questão da habitação, ao mesmo tempo você tirar as famílias que estão numa situação de vulnerabilidade, capacitar as famílias, organizar o caos social instalado na situação. Então, essa é a ideia do projeto SHS que esperamos seja útil. Maravilhoso, Leandro, maravilhoso. Obrigado pela oportunidade. Os endereços apareceram, né? E aí todo mundo vai poder fazer as perguntas. Deixa a gente... Muito obrigada. A gente vai conversar com uma outra engenheira, mas agora não é... De certa forma, né? São desastres e emergências também. É verdade. Não é, Juliana? É verdade. Porque descobrir que tem diabetes é uma emergência e um desastre. Exatamente. Ainda mais quando, no meu caso, eu não conhecia nada sobre a condição. Na verdade, o que eu achava do diabetes é que era, quando eu fui diagnosticada, eu só faltei chamar minha médica de louco. Falei, gente, mas eu não gosto de doce, eu nem como doce, porque eu tenho diabetes. Que bonitinho, a gente é assim mesmo. E a gente não... Mas isso é a falta de informação, de conhecimento. Você está com o livro aí? Estou com o livro aqui. Deixa eu pôr o livro aqui para a gente mostrar. Por ali de novo, na frente do seu CD, depois a gente põe o seu CD de novo. Então, eu me assustei muito com o diagnóstico pela falta de conhecimento sobre a condição mesmo. Quando ela me disse que eu teria que tomar insulina, eu falei, cara, tô grave, né? Porque eu vou ter que tomar injeção de insulina todo dia. O que está acontecendo comigo? E fui aprendendo, tenho a sorte de ter uma médica muito parceira, que foi realmente com calma me ensinando tudo, e eu entendi que não era bem assim. Você teve que mudar seus hábitos?
Então, eu já tinha bons hábitos alimentares. A grande adequação que eu precisei fazer realmente é que eu nunca fui uma pessoa de prática de atividades físicas. E eu entendi que eu tinha que colocar isso na minha rotina. Não sou uma pessoa que adora academia, não gosto, e encontrei no Pilates essa resposta para mim. O Pilates funciona? E vale, né? Aquele negócio. E vale. E não é só aquela coisa de alongo o bracinho e a perninha, não. Assim, eu brinco com a minha fisioterapeuta do Pilates que ela quer me produzir para ser ginasta, porque me pendura de cabeça para baixo, pinta e borda comigo. Então funciona e eu vejo uma resposta na glicemia. Então eu sei que o meu controle é melhor. Uma resposta na glicemia? Eu fiquei agora quase 6 meses fora, eu voltei. E eu já vejo um resultado melhor durante o dia, uma variação menor. Você é aquele tipo maníaco que fica então, comia pão. Na verdade, isso acaba ajudando a gente, né? No começo eu fiquei, logo que eu fui diagnosticada, eu fiquei nessa neura, não posso comer nada que tem açúcar entre os ingredientes, eu preciso medir minha glicemia 1000 vezes por dia, e você vai acalmando e entendendo como o teu corpo funciona também. Isso é que é como bacana. A insulina age, qual é o tempo de resposta. Hoje, a tecnologia ajuda, eu uso um sensor. Então, não sei se vai dar para ver por conta da blusa, mas eu tenho um sensor. E eu meço a minha glicemia, ele tem um leitor... Você não precisa mais ficar se picando? Bacana. Isso aqui é o meu leitor de glicemia. Então, eu ligo... Uau! Aqui, ó. Não é simples assim, isso é tecnologia Mas pura. você tem que colocar todo dia? Ele fica por 14 dias no meu braço. E você pode olhar atrás. É um adesivo? Ele é uma bolinha do tamanho de uma moeda de R$1 e você aplica e fica Ele com aquilo ali. subcutâneo, não? Ele é... Não, ele fica aqui fora, você vai sentir aqui. Não precisa mais picar? Então você Depois tem, você tem claro, que às vezes né? ele a cada 14 dias você tira, então eu sou uma pessoa estabanada, eu já perdi sensor batendo na porta. Tudo bem. Então acontece. Que bom, você é um ser humano normal. E aí tudo bem, fura o dedinho e tá tudo certo, porque eu tenho os meus glicosímetros de furar o dedo, isso também já é uma baita tecnologia para quem tem diabetes. Você pensar que antigamente se fervia a urina, você jogava um produto que mostrava a coloração que ficava, você sabia se a glicemia estava baixa ou alta. Era assim. Esse sensor mas era era caro? assim até... É caro. É um sensor caro, mas se você for colocar no papel, às vezes que eu meço a minha glicemia com sensor, se eu fosse medir na ponta de dedo, eu gastaria mais do que com sensor. Mas é uma tecnologia mais cara mesmo. Só que tem as suas vantagens, né? Então, o meu controle é muito melhor hoje. Tá. E você ainda assim, você toma insulina todo dia? Eu tomo insulina diariamente, uma vez por dia em jejum, uma insulina de ação lenta, que age por até 24 horas, e eu tomo uma insulina de ação rápida para corrigir as minhas refeições. Juliana, não sabia que a gente podia ter diabetes tipo 1? Nem eu. Com Depois de uma adulto. certa... Eu fui diagnosticada aos 31 anos. Eu também não sabia. Então, isso eu não sabia que existia, existe. Existe. Tá. A gente até estava conversando antes. Você hoje tem uma realidade de alguns diagnósticos de diabetes tipo 1 em jovens adultos e adultos e diagnósticos de diabetes tipo 2 em crianças, por conta de obesidade e sedentarismo. Isso é mais compreensível, por causa Mas é uma inversão na condição, né? Você escutava falar muito de diabetes tipo 2 para pessoas mais velhas, obesas e sedentárias, e diabetes tipo 1 era conhecido, inclusive, como diabetes infanto-juvenil. Mas agora, com esses hábitos alimentares totalmente equivocados que a gente está tendo, crianças obesas e mal alimentadas, elas acabam tendo diabetes tipo 2. Sim. Agora, me diz uma coisa, o número de diabéticos no mundo está aumentando? Está aumentando. Brasil por conta e mundo. Da obesidade, por conta da obesidade, o diabetes tipo 1 está aumentando? O diabetes tipo 1 também. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. A gente não tem uma causa estabelecida, eu não consigo avaliar exatamente o que pode ter causado o meu diabetes, mas um dos fatores pode ser o estresse no meio. Então, a vida corrida, você não tem tempo para nada, você deixa de se exercitar, você deixa de comer uma refeição melhor porque você só tem 10 minutos para almoçar, você tem uma reunião, você tem que correr. Então, isso tudo acaba te causando Nós tivemos um com um médico cirurgião de cirurgia bariátrica aqui, e ele falou que, tão desconfiando que a diabetes pode também ser uma doença de intestino... Pode ser. Vamos, quem sabe, o seu curso de medicina ainda não está completo? Já na verdade, né? Eu digo que eu sou uma paciente impaciente. Eu busquei aprender, eu quis aprender porque eu tinha muito medo. O que o meu diagnóstico me trouxe de medo foi em relação a perder a minha liberdade, de fazer as coisas que eu gosto. De não trabalhar. De comer o que você gostava. Eu nunca fui mesmo criança, mau humor, pra mim era fome. Dava um prato de arroz com feijão que eu estava feliz da vida. Sim, mas você não pode mais comer o arroz, nem Posso, feijão. a insulina está aí para isso. Tá. Então, a gente aprende, até isso, a gente aprende. Eu como pizza, eu como hambúrguer quando eu
quero, eu faço uma refeição equilibrada. Mas até para isso a gente precisa conhecer mais sobre a condição. Eu sei que se eu tiver um dia a dia controlado, adaptado, se eu sentar num restaurante, pedir uma pizza no final de semana, eu não vou ter nenhum problema. A minha endócrina costuma brincar comigo. Come um brigadeiro, pode comer um brigadeiro. Aí você diz, mas eu nem gosto tanto assim. Eu não sou muito de doce. Chocolate é outra história, né? Gosto mesmo, chocolate não é assumo, doce, tomo né? insulina para comer chocolate. Mas é isso, o aprendizado sobre a condição te traz essa liberdade. E aí você faz sem preocupação, porque não adianta eu comer um chocolate, não vou medir minha glicemia, não vou tomar insulina, eu vou comer aqui. Estou escondendo de quem? O resultado vem para mim. A gente esconde da gente não adianta, mesmo. entendeu? Então, assim, e não tem essa. Não é chegar no consultório e falar, não, minha glicemia tá... Porque eu chego, ela fala, bom dia, me dá o glicosímetro. Então, ela tá ali olhando as glicemias. Agora, vamos lá voltar à tua ideia do livro. Que isso é que é lindo, porque é muito complicado. Parece que as mães que têm filhos diabéticos, elas são as mães pâncreas? Mães pâncreas, mãe pâncreas e pais pâncreas, porque acabam assumindo a função do pâncreas dessas crianças diagnosticadas, né? E é isso, medem de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mandam a criança para a escola, tem aquela preocupação de como fica, a criança vai fazer a natação ou está brincando numa festa, vai correr, escorrega e pronto, aí tomou insulina, devia tomado menos, porque vai correr, vai gastar energia. É o tempo todo funcionando como o pâncreas da criança. E fora que também tem que controlar o comportamento, né? Olha, meu filho, você não pode comer tudo numa festa de criança. Exatamente. E a questão da insulina de ação rápida, ela te dá essa liberdade de comer algumas coisas, mas assim, você tomou uma quantidade de insulina. Mas peraí, vai comer além, então tem que medir de novo. Vamos tomar mais insulina. Ou vai correr, putz, tinha que ter aplicado menos insulina, porque ele está brincando, então está gastando energia, a glicemia vai baixar. E trabalhar o psicológico também, porque a criança, como ela vai saber que ela é diferente das demais, né? Aí é que nasce o livro. A Rima da Insulina veio daí. Na verdade, a ideia não foi minha, foi uma amiga, a Helena, que eu acabei sendo apresentada por conta de uma amiga em comum. A Helena teve a filha dela, a Sofia, diagnosticada com 1 ano e 10 meses. E os pais levaram o mesmo susto que eu e, tipo, minha filha não vai poder fazer mais nada. E aí me chamaram, vamos conversar. Falei, não, calma, vai ficar tudo bem. E um tempo depois, a gente conversando, a Helena falou, Ju, me ajuda a explicar já que você escreve, me ajuda a explicar para a Sofia como é que por que ela precisa tomar injeção de insulina. Então, eu tenho um blog que eu falo sobre a minha vivência com diabetes, eu tenho um blog desde 2010, e é a vida normal, como você leva uma insulina para parar e ela não ferve, como você fica 12 horas pulando um bloco de carnaval e fica ok, tua glicemia fica boa, você não passa mal. Então, é esse dia a dia que você não está dentro do consultório, não são aquelas informações técnicas. Enfim, você era uma engenheira toda voltada para a hidrelétrica, trabalhava era isso, com né? obra, com hidrelétrica, e essa foi o medo também, quando eu fui diagnosticada, pô, será que eu não vou mais poder ir para as minhas obras, acompanhar, trabalhar? E não, nunca perdi nada disso. Mas você aí virou uma vertente blogueira jornalístico, médico, psicológico? Exatamente. Eu comecei a escrever sobre o meu aprendizado da convivência com a condição, até porque eu pensava, se eu estou aprendendo isso, por que não dividir isso com outras pessoas, né? Porque não é uma informação médica. E aí o blog foi crescendo. Em 2013 eu apresentei um trabalho, eu levei um pôster para um Congresso Mundial de Diabetes como paciente. Que legal. E eu no primeiro dia, ela falou, gente, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo de especialistas sobre o tema? E dali realmente cresceu o meu olho para essa questão da educação em diabetes. Falei, a gente tem que fazer muito mais, porque os grandes especialistas fazem o que eles têm a capacidade técnica de fazer. Mas eu que convivo todo dia, a questão do cara da comunidade que vai usar o sistema. Eu que convivo todo dia, sei de um detalhe que o cara talvez não está pensando, porque ele tem que se preocupar com a dose de insulina para aquele paciente, se os exames dele estão bons, se não estão. Então, são coisas pequenas que acabam passando. E aí, em 2017, com alguns outros amigos com diabetes e uma equipe de jornalistas que já trabalhava com a sociedade brasileira, a gente desenvolveu uma revista também sobre o tema. Que é online, né? Que é online e gratuita, que é a revista Em Diabetes. Diabetes.com.br. Então, hoje eu tenho o blog, que é meu, que é insulinaportátil.com.br, e tenho a revista. E a revista, o diferencial dela é que ela é numa linguagem de fácil compreensão e entendimento. A gente diz que o grande mote da revista é que ela é de paciente para paciente. A gente tem uma médica, consultora técnica, que é a doutora Cláudia Piper. Doutor Leão Zaguri, que já esteve aqui. Ai, gente, eu adoro. Um querido. Maravilhoso. Um abraço para o doutor Leão. Ele foi o nosso primeiro consultor técnico e ano passado ele saiu e passou o bastão para a doutora Cláudia. Que bacana. Então, a gente faz essa publicação. Hoje, inclusive, está saindo uma edição nova. A primeira edição do ano vai ser publicada hoje. E é uma revista que traz assuntos técnicos e assuntos do dia a dia,
numa linguagem para paciente. O livro vocês já lançaram? O livro eu lancei em outubro, dia 6 de outubro do ano passado. Eu estava voltando de uma viagem, inclusive fui convidada para um laboratório, para um evento de pacientes em Berlim, para dividir essa experiência dos pacientes atuantes pela causa. E eu cheguei no Brasil no dia 6 de outubro, 7 da manhã. No dia 6 de outubro, a gente já estava meio-dia fazendo o lançamento do livro. Olha a ilustração, que linda. A ilustração é maravilhosa. E é bonitinha. A ilustração é da Patrícia Castro. Que é madrinha da Sofia, que foi a criança que foi a grande inspiradora da ideia do livro. Então, que é a Nina, na história, Nina, e o Pedro... e o Pedro que rima com furo no dedo. E o Pedro, ele é inspirado no Rafael, que é uma criança que mora em Brasília, que eu não conheço o Rafael e a Carol, mãe dele, pessoalmente, mas por conta desse trabalho de rede social e de falar sobre educação em diabetes, sobrevivência com a condição, a gente se aproximou. Então, a Nina e o Pedro, na verdade, são a Sofia e o Rafael, que eu agradeço pela inspiração e principalmente pelas mães que mostram que essas crianças continuam brincando e sendo crianças e que o diabetes não é um empecilho. E é isso que o livro traz. A Nina e o Pedro brincam, andam de patinete, fazem natação, ela é bailarina. E a vida continua, e o diabetes é só mais um detalhe. Então é isso, é você mostrar que a vida de uma criança com diabetes é a vida de uma criança normal. Maravilhoso, maravilhoso. A editora é toda linda, cheia de coisas bonitas. A editora Quase 8, maravilhosa. Eu agradeço a cada dia porque eles compraram esse projeto, acreditaram. E a editora Quase 8, ela tem uma ideia de lançar agora um selo com essa literatura de inclusão. Muito bom. A Tatiana e a Patrícia, que são as donas da editora, lançaram agora, até a Patrícia lançou o Coxi, que é sobre alergia alimentar. Então, a ideia é essa, trazer inclusão. Uma criança ler um livro desse, ver o amiguinho na escola do lado, não vai achar ele diferente. Vai falar, você faz isso igual o Pedro da rima da insulina. Então, maravilha, Juliana, parabéns. É muito lindo esse trabalho. Obrigada pela oportunidade. O programa de hoje está muito bacana. Vamos fazer um intervalo? Rapidinho a gente volta. Obrigada. Então, Bruno Barros, estamos de volta ao vivo e com comentários. Vai lembrar que o programa segue depois da internet, depois o término na TV, a gente continua mais uns 15 minutinhos no Facebook com perguntas, comentários e tudo. Tem uma pergunta aqui da Valquíria Santos. Ela quer saber se o diabetes tipo 1 pode evoluir para um tipo 2. O diabetes tipo 1 e tipo 2, eles são bem diferentes. Na verdade, o que acontece é que uma pessoa com diabetes tipo 2, que geralmente inicia um tratamento com os medicamentos orais, dependendo do controle, de como ela tiver com a vivência da condição, ela pode evoluir para um tratamento com insulina. É isso que acontece. O tratamento passa a ser diferenciado não só com os medicamentos, mas incluindo a insulina também. Maravilha. Obrigada, Juliana. Vamos conversar então um pouquinho com a Renata Gaspar, que faz muitas coisas. Olha só, faz muitas coisas. Você quer começar por onde? Teatro, televisão. Vamos lá, televisão. O Tá No Ar, última temporada, Shaft. Sim. Foi bom demais, 6 temporadas? 6 temporadas. A gente está há 5 anos, acho que, já gravando. E vai acabar agora. Amanhã que estreia essa última, tem uns 3 meses aí exibindo no ar e acaba. Mas você deu entrevista dizendo que tudo bem, é isso mesmo, tem que acabar. Você já está sabendo. Não, é que eu acho que, as coisas têm que acabar em um momento para ir outras, né? E acho que o Tá No Ar, eu acho que deu já o que tinha que dar, assim, ele poderia continuar, só que eu acho que está muito bem, ele poderia também perder força, mas a gente decidiu todos juntos que era um momento muito bom, propício para ele fechar, ter um fechamento. Você tem noção que o programa ele revolucionou a TV, assim, sobretudo a TV Globo? Um monte de coisa que não acontecia na televisão, na TV Globo, por exemplo, falar de outras emissoras, brincar com isso. Tem a chamada do Almauri Júnior, que é genial, e vocês fazem isso. A equipe tem essa consciência? Absolutamente, absolutamente. A intenção era essa, né? Fazer uma... Só tinha sentido se fosse assim, né? Se fosse assim, a graça do Tá No Ar é isso, né? É falar de todos os assuntos, inclusive da própria Globo, né? E caçoar de si mesmo. E acho que foi um produto muito pertinente na época que ele entrou, porque era um momento que isso se fazia, mas se fazia na internet. Então, a internet podia se falar de tudo e TV não podia mais falar de mais nada, né? E aí chegou o Tá No Ar e eles bancaram também isso, né? A Globo
topou. Topou, porque é aquele negócio, ou você entra no universo da internet, ou acaba tudo. A gente aqui está a amostra perfeita. Se você não estiver lá, as coisas ficam... Você fica para trás totalmente, né? Total. Agora, o que eu adorei a história é que você estava me dizendo que você sempre fez teatro cabeça, mas que, na verdade, desde cedo a tua mãe dizia assim, Renata, vai fazer comédia, que você é muito engraçada. Como é que é essa história? Na verdade, eu ficava fazendo personagens pequena e tal, né, sem parar, e até hoje eu vou fazendo. Mas aí eles falavam, coloca ela no teatro e tal. Aí, só que minha família não tinha a cultura de ir ao teatro, eu não assistia peças, assim. Eu, pequena, tá bom, me coloca no teatro. Né? E aí eu comecei a fazer, a primeira peça que eu fiz com 11 anos, eu lembro que eu me senti muito à vontade, assim, no palco. Eu lembro que eu fazia piada, eu falei, gente, eu tô muito à vontade. Era pra eu sentir medo, não tô sentindo medo, eu tô à vontade. Gostei daqui, né? Me senti em casa. Aí eu fui fazer curso profissionalizante, que eu fiz com 14 até os 17. Caramba! E quando eu terminei o curso, eu terminei a escola. Então, eu me formei quando eu saí da escola. Eu falei, e agora, o que eu faço? Aí eu fui fazer outros cursos, desisti de prestar a faculdade e fui fazer outros cursos. Não fiz faculdade, acabei fazendo outras coisas. Fazendo outros cursos, né? Fiz interpretação para cinema, fiz outras coisas. Mas o humor entrou na minha vida mesmo, oficialmente, em 2012, quando eu fiz o Saturday Night Live na Rede TV, do Rafinha Bastos. Eu fiquei lá quase um ano, e foi um programa de sketches. Foi a primeira vez que eu fui fazer imitações de personagens, tudo mais. Eu fazia a Vela Brasil, que era da Avenida Brasil, era uma paródia disso e tal. E imitava a Xuxa, enfim, fazia vários personagens lá. E foi quando eu me viram... Você e todo mundo disse, onde você estava, sabe assim? E aí, que até então eu fazia outras coisas, assim, o humor era sempre sugerido, eu sempre fiz mais peças, mais cabeças mesmo, e com grupos em São Paulo. E aí, de lá, caí no improviso, que caí no Tá No Ar, que caí... Depois fui fazendo outras séries depois disso. Mas tudo comédia também, né? Comédia, mas você continuou fazendo teatro enquanto isso? Teatro, sim, sempre. Sim. E essa peça que você está agora? Essa peça que eu estou agora é do Felipe Hirsch, estou aqui em cartaz no Rio, Pode já falar? Pode tudo. já faz todo. De quinta a domingo, às 20h, no Oi Futuro, Flamengo. E é uma peça... Estreou agora essa semana? Estreou quinta agora, dia 10. E se chama Antes que a Definitiva Noite se Espalhe em Latinoamérica. Que é uma peça... Na verdade, Felipe convidou vários artistas contemporâneos, autores, dramaturgos, artistas, no geral, performers, latino-americanos, para falar sobre um assunto, sobre o tema é o Brasil nesse contexto atual político. Essa definitiva noite que pode se espalhar sobre Latinoamérica atualmente. Isso, esse obscurantismo que pode... Que é um verso de uma música do Gilberto Gil. Sou louca por ti, América, não é? Dessa música? Sim, e aí chega antes que a definitiva noite se alastre, se abata. Se espalhe. Se espalhe sobre a Latinoamérica. Sim. Aí esses autores escreveram cenas inéditas. Tem o André Dahmer. O André Dahmer é um quadrinista delicioso. Sim. E ele fez um texto, e são todos textos políticos e tal. Sim, de certa forma. Ele questiona bem o artista nesse contexto. Legal. Né? O tema central é esse. É sobre os artistas. E teu papel? Vários. Aí lá sou eu, o Guilherme Weber, Débora Bloch e Jefferson Schrader. E nós 4, e a gente brinca ali, a gente faz milhões de personagens diferentes. Cada cena é uma proposta diferente, porque cada cena é de um autor. Então, cada uma é um universo completamente diferente um do outro. Tem outra coisa que você faz que é paz de primeira. Paz de primeira. Que tem que ter agora, você sabe, agora tem que ter paz de primeira, filha diabética. Você tem que fazer episódio totalmente assim. Tem que ter esse assunto. Paz de primeira diabética. Porque a próxima temporada vai ter a nossa filha, né? Vai pra creche e tal, e pode ter muito desse assunto lá. Pode. Não, é ótimo.
E o Pais, a gente acabou de exibir, né? Acabou no final do ano passado. Foram 6 temporadas. Já acabou também? Acabou. Acabou no finalzinho, no dia 30 de dezembro. E aí volta no ano que vem, no segundo semestre também, no final do segundo semestre estreia. Mas a gente só vai gravar também no segundo semestre. Mas essa não acabou, acabou essa temporada, mas tem mais pela frente. Vai ter a segunda. O que você gosta mais de fazer, entre essas coisas todas que você faz? Cara, tudo, essa né? pergunta é muito louca. Porque difícil. Cinema, difícil, teatro, né? TV, são coisas tão diferentes. É tão diferente. Às vezes, cinema tem uma pegada, é uma equipe menor, aí você tem mais tempo de trabalhar o seu personagem, é outro... Às vezes são locações, não é estúdio, aí TV já tem outro clima. E teatro é um lugar onde eu acho que eu piro muito em teatro. De você estar lá, acontecendo uma coisa ao vivo, aquela troca que vai acontecer naquele momento com aquelas pessoas, aquele dia que vai ser diferente do outro e do outro. E é uma coisa ali, na hora, uma troca que não, e é física, né? Igual. Porque é corpo e corpo, é um encontro... não é como a gente está aqui, né? Que tem tem uma coisa virtual, né? Sim, exatamente. Se o público eu quero você percebe, muito... você não gosta também. Se o público gosta, você percebe, você não gosta. Você recebe imediatamente. Renata, eu queria muito ver a tua peça da Fábula do Inimigo, que é com o seu cachorro Bruno. O Vira-Lata, que ela faz a peça. Bonito nome. Deixa eu explicar. Mas você vai levar a cartaz de novo? Não, acabou. Essa peça, eu vou explicar. Adorei essa ideia. Chama Fábula do Inimigo. É uma peça que eu faço eu e meu cachorro em cena, mas com direção do Esmir Filho e com o Guilherme Magon, que também ajuda. Ele faz uma participação lá que não posso dizer agora, senão perde a graça. Mas sou eu e meu cachorro, que chama Bruno. E eu adoro isso, que ela não considera um monólogo. Ela considera... Não é um monólogo, gente. Uma peça. Uma peça. Ele tá ali. Eu preciso muito ver isso. Gente, olha só, a gente tem que acabar o programa, mas você vai me convidar para isso. Sim. Vamos terminar com música, Vamos Luizinho? lá. Vamos lá. Por favor. Lauber. Gente, a gente vai continuar ou não vai? A gente continua. Então, mais conversa, mais papo, mais pergunta, aonde? No Facebook. É isso aí. Agora a gente volta às 5h30 amanhã. E o Luiz acaba com que música? Uma Semente. Que lindo. Mãe. Maravilhoso. Maravilhoso. Lauber, senta aqui conosco um pouquinho. Você está com o microfone qual? Eu com nenhum. Nenhum, né? Vocês presenciaram agora o que é uma afinação bonito, viu? no meio da música. Eu estava tentando. Sério? Como assim? Tinha desafinado? O bandolim é o instrumento que mais Você afinou desafina. enquanto você tocava? E você que pensa que eu consegui.
Você conseguiu? Quase, cheguei lá. Você fez muito teatro bem, pra ficar com essa cara de que não tá acontecendo nada. e Não, você ali- inclusive Ficou tocar rindo. na frente da turma do teatro, a gente toca em algumas peças, às vezes, faz direção musical e tal. E aí é sempre engraçado que a gente no palco, aí tem umas atrizes sacanas. Pô, mexe esse corpo aí, cara. Você tá ficando. Aí quando eu tô na frente de atriz assim, eu já fico até meio. É verdade. Ator gosta muito de interagir com os músicos. Quando tem musical, eles ficam... Inclusive, um beijo pra Claudinha Aí- Ventura. Fica assim, ó. E aí Vai, o vai. pessoal fica lá tocando concentrada. É difícil, sentado ali, lendo. É. A pessoa tá lá de figurinha, Numa hora- de pé, é difícil isso. com a partitura, aquele negócio, você lá, ó. Sentado ali, lendo no negócio. Então. Não, e essa coisa de bom. acontecer alguma coisa, você falou que desafinou, eles têm que manter o sorriso ali e vai em frente, Não, né? a gente já tá. Eu ensaiava, eu toco tamborim em bloco, então Aham. um dos mestres do tamborim falava, gente, assim, aconteceu alguma coisa, sorriso, cara, continua tocando e vai em frente. Depois a gente resolve. Você tocava, você Eu toca toco. ainda? Qual bloco? Eu toco no Fogo e Paixão. Olha, é bem legal. Você conhece esse bloco? É Claro, bem legal. eu vou chamar eles aqui para tocarem Por pra gente. favor. Porque agora carnaval a gente chama a opção de blues. Agora a gente tá na Eu fase toquei no das escolas Banguela de samba. Fumenga e agora eu sou do Fogo e Paixão, somente. Mil e uma utilidades. O que você toca, tamborim? Tamborim. Nossa, mãe, meus respeitos, dona Juliana. Obrigada. Quando que- Todo mundo fala Minhas que é mais melhores difícil, não é, glicemias, de tocar? inclusive, são durante o O carnaval, pessoal da viu? bateria, o pessoal da bateria tem maior respeito pelos Eu pelos gosto tamborins. bastante. Assim, e foi uma coisa também que eu falei, cara, como endócrino, eu falei, olha, eu já entendi tudo que eu preciso fazer. Agora eu vou te explicar uma coisa. Minha rotina não é normalzinha assim, sai de casa, vai ali trabalhar e volta, não. Tem um negócio de carnaval aí, ó. Cara, como é que é isso? Eu falei, eu ensaio, eu toco em bloco e eu sou fuliana. Ela falou, não, vamos organizar. E aí, realmente, ela bancou isso comigo. E a gente tem um esquema, eu tomo 30% menos de insulina, mais ou menos, durante o carnaval, porque eu gasto mais energia, então eu não preciso de tanta insulina. Meu melhor controle é durante o carnaval, assim, minhas glicemias são espetaculares. Que linda essa Tá história feliz, né? dela. E aprendizado, gente, a grande questão é conhecer a condição. Quanto Eu mais você adoro conhece, isso. você Meu vive irmão, melhor. ele é pré-diabético há 15 anos, ele tem essa mania. Negócio de furar, Não, porque aí eu tomei o creme de leite, com o creme de leite, entendeu? Você comer o morango com muito creme de leite, sobe muito menos. Aí começam essas coisas que Você fica tudo começa a entender maníaco, como né? funciona. E aí você conhece seu corpo. Exatamente. Isso é que é uma loucura. Você começa a conhecer. Como é que funciona? Detalhes íntimos, porque eu nem imagino. Você E é conhece. isso, tudo influencia, assim, tudo influencia. Tem outra questão, você está gripado, você vai tomar um remédio, tem açúcar. Os Então, você remédios tá melhorando uma os coisa, você tem que remédios tem controlar. leite, tem Tudo. açúcar, é impressionante. Então, você tem que, né, até assim, uma simples gripe, você tem que tomar cuidado com a glicemia, porque vai tomar um comprimido, vai aumentar a tua glicemia. E o lado emocional também, né? Absolutamente, para os dois lados. Se você está triste ou se você está eufórico com alguma coisa, muito feliz, vai acontecer, a tua glicemia vai alterar de alguma maneira. Então, as pessoas falam, mas o que interfere a glicemia? Tudo. Me diz uma coisa Absolutamente. que eu adoro, que é sempre a resposta é sempre. A sua vida melhorou, você como pessoa melhorou depois que você... Nenhuma sempre dúvida. diz. Ninguém gosta da adversidade, eu não sei porquê. Eu sempre gostei. Ela Vou te falar ensina. que eu sempre fui muito assim, nunca foi aquela coisa padrãozinha, sempre, então o novo me atrai. Claro que um diagnóstico de uma doença crônica, já conhecida como doença fatal, não vai atrair ninguém, gente, não é isso. Eu optaria por não ter que tomar injeção de insulina todo dia? Claro que sim. Mas eu não tinha o que fazer. Isso chegou no meu colo sem pedir licença, então vamos aprender a lidar com isso de alguma maneira. E realmente, eu mudei minha profissão, eu mudei a minha área de atuação, eu escrevi um livro, eu tenho uma revista, eu acho que eu estou muito mais saudável, eu conheço mais o meu corpo e eu continuo fazendo tudo o que eu já fazia. Muito bem, Eu parabéns, não tive Juliana. prejuízo. Parabéns. Eu não trago E prejuízo é do importante que as diagnóstico. crianças saibam disso, É muito né? importante. Eu tenho uma amiga que ela é mãe pâncreas e ela fala... Mãe pâncreas é muito bom. Ela fala, eu chamo o Enzo, eu mostro o blog, olha aí o que a Ju está fazendo, olha para onde a Ju viajou. Ela fala, mas só tem uma coisa que eu não mostro para o Enzo. É a tua viagem para a Bolívia quando você desceu o estado da morte de bicicleta. Isso ele não veria com diabetes ou sem diabetes, esse é o tipo de coisa que eu não vou mostrar para o meu filho. Caramba. Mas é isso, você aprender sobre a sua condição, você faz qualquer coisa. A minha endócrino fala, Monique, preciso de um atestado. Ah, lá vem esses pedidos de atestado estranhos, cara. O que você quer agora? Eu vou para a Bolívia? Não vou te dar. Não, vai me dar sim. E aí eu já chego lá, ó, minha médica sabe o que eu vou fazer. Então, assim, eu faço com guia, com uma equipe, não estou sozinha, estou com amigos. E isso é outra questão.
As pessoas me perguntam muito se eu nunca tive vergonha. Gente, eu aplico insulina até andando na rua, se precisar. Eu meço minha glicemia no carro, no trabalho, na sala de reunião. Nunca tive essa vergonha. Eu acho que quanto mais você envolver quem está perto, menor é o seu risco e mais seguro você fica. Então, todo mundo que está à minha volta, no bloco, no trabalho, em qualquer lugar, sabe? Minha família, meus amigos. É muito melhor para mim. Eu fiz uma pergunta no bastidor que queria fazer aqui, que eu achei que eu não conhecia. Tem algum efeito colateral da insulina? Não. Não? Não, eu não sinto nada. Na verdade, você começa a sentir alguma coisa quando você deixa o teu tratamento um pouco de lado. Se eu não tomar insulina, às vezes acontece. Ela entende de diabetes, ela se cuida 100% do tempo? Tento, mas tem hora que enche o saco. Claro, como tudo. Então, vou comer, estou com vontade de comer um chocolate, mas pô, minha glicemia está, sei lá, 95, não vou tomar insulina não. O que acontece? A glicemia sobe, claro que sobe. Aí, aquela preguiça, vem uma dorzinha de cabeça, porque eu não tomei insulina para comer o chocolate. Então, assim, eu sei também o que pode acontecer. Escolhi ter a preguiça de não aplicar insulina naquela hora, né? E o efeito vai me lembrar, falando, tá vendo? Não faz isso não. Mas é num curto espaço de tempo? É num curto espaço de tempo. Você tem casos que podem desencadear para uma reação mais grave, a hipoglicemia é muito séria, por isso a gente monitora muito a glicemia, porque se você tomar insulina demais para uma refeição, calculou a mais e comer um pouco a menos, sua glicemia pode despencar e você pode ter uma hipoglicemia severa. Isso pode levar a um coma diabético. Então, é uma doença, eu sei que é uma doença séria, eu tenho isso muito claro para mim. Mas, mais uma vez, por isso eu escolho me cuidar. Eu não quero perder a minha liberdade, mas a gente deixar vê de muito fazer as coisas que eu gosto. que não se cuida. Muito, muito. É impressionante. E você acha que isso é desconhecimento? Em parte sim. Eu já conversei com pessoas que me dizem, é uma doença que vai me matar mesmo, então eu não vou me cuidar, eu vou ficar cego. Não. Se você se cuidar, você não vai desenvolver uma complicação. Você vai ter um risco muito menor de desenvolver uma complicação. Então, a falta da informação leva a isso também, a não adesão ao tratamento. E a falta de conhecimento. As pessoas com diabetes tipo 2 que acabam tendo que fazer uso de insulina em algum momento, entendem isso como uma penalização. Pô, agora meu médico mandou tomar insulina, fiz tudo errado? Não, é porque pode ser melhor para você nesse momento. O tratamento é para o seu bem. Então, falta a gente desmitificar muita coisa nesse mundo de diabetes aí. E as crianças se comportam bem? Elas conseguem receber bem e entender bem? Geralmente, quando são diagnosticadas muito pequenas, não tem muita noção do que está acontecendo. Então, é diferente você ter uma criança diagnosticada bebê, de uma com 5, 6 anos, que, de repente, ela passa a chegar numa festinha de aniversário, não poder comer um brigadeiro sem medir o dedinho. Porque foi habituada desde que nasceu a não comer, essa leva bem. Ela até vai questionar. Por que eu tenho que medir para comer ou tomar insulina para comer e ele não? Ela vai questionar. Mas uma criança que, de repente, passa a ter que fazer um tratamento com diabetes, eu acredito que seja mais complicado. Assim como um adolescente, que é uma fase já natural de questionamento e de querer se enquadrar em tudo. De repente, você é o único da sua turminha que tem que andar com glicosímetro, andar com insulina. Então, são desafios que eu acho que as idades diferentes vão trazendo. E até para a vida adulta. Eu não digo que eu não tenho os meus, tenho. Mas aprendo, acho que sempre me coloquei, fui diagnosticada com 31 anos. Não tenho que ter espaço para questionar por quê. Se eu quiser, eu posso sim, mas eu vou fazer isso aprendendo. E aí a minha médica me ajudou muito nesse processo, muito. A conhecer, a saber onde buscar informação de qualidade. Além do que, foi obrigada a fazer exercício, quer dizer, realmente ótimo. Faz pilates todo dia. Eu faço 2 vezes por semana, mas confesso. Só? Ó, Juliana. Só. Nossa, pode puxar a orelha, pode puxar. Mas a minha endócrina diz que os meus ensaios da batucada ajudam como exercício. Então. Você está na fase boa agora. Vera Barroso, tem pergunta do nosso telespectador mais assíduo de todos, Gabriel Menezes. Não poderia ficar sem. Gabriel, valeu pela mensagem. Ele quer saber da Renata, se você já teve algum trabalho que você atuou com aquele ator, aquela atriz, que você era muito fã, e como é que foi? Sim, já trabalhei. Nossa. Agora estou com a Débora Bloch, Guilherme Weber, são pessoas que eu admiro muito. Ingrid Guimarães, fiz Chapa Quente com ela, já era fã pra caramba. Ingrid é boa, né? Assim, muito, maravilhosa. Todo mundo trabalha com ela, fala que ela é genial. Lúcio Mauro Filho, que fazia par comigo também no Chapa Quente. Adnê, Márcio, eu admiro todo mundo. Eu admiro todos, assim. A mulher, ela tem uma sensibilidade, eu acho, assim, uma sensibilidade maior do que os homens. Isso no humor modifica de alguma forma o trabalho? Você acha que a sensibilidade, o olhar feminino no humor pode ajudar um espetáculo, uma novela? Nossa, muito, muito.
é muito louco, que tem muitos trabalhos que dá para você ver, isso aqui foi escrito por uma mulher. Ou tem um outro olhar, tem algumas coisas mais sensíveis, sabe? Assim, você consegue, é muito louco, às vezes dá para identificar facilmente quem escreveu, sabe? Acho que isso fica muito claro. Em atuação também, acho que é colocado... É que é louco, é que mesmo não falando sobre o universo feminino, uma mulher falando de universo feminino, fica isso muito... Né? Mas mesmo não... eu acho que a mulher é realmente muito sensível, mas também tem caras muito sensíveis também, não consigo colocar tanto assim, né? Eu generalizo mais as coisas um pouco. Mas sim. Maravilha, está respondido. Maravilha. Mais alguma pergunta? Não. Então podemos terminar o programa? Podemos terminar o programa? Vocês querem dizer mais alguma coisa? Então, vocês podiam tocar para mim, vamos, né? Vamos. Tá afinado? Agora? Pode ser. O que pode ser, então? Não quero pressionar, mas o que pode ser que vocês vão tocar? Colo de mãe, então? Que delícia! Gente, que bacana! Olha, vocês vão ver porque que eu gostei. Vocês vão ver. Tranquilo. Como é bonitinha essa música. Além do que, essa frase, colo de mãe, é boa, né?